Boa noite a todos. Sejam muito bem-vindos à nossa segunda live do terceiro dia do Enatur. Eu me chamo Plínio Soares, sou aluno da UFOP. Atualmente faço intercâmbio em Portugal, na Universidade Portucalense, e vou convidar a minha colega Mayara para se apresentar. Olá, pessoal, sejam muito bem-vindos. Meu nome é Mayara Dias, eu sou aluna do Turismo na Universidade Federal de Ouro Preto e participo também da diretoria do Social do Enatur. E agora eu volto a palavra com o meu amigo Plínio. É isso aí, Mayara, muito obrigado. Essa live ela tem como tema usufruto do patrimônio como atrativo turístico e práticas de conservação. E conosco nós temos aqui a professora Maria do Carmo Pires, professora Isabel Freitas e professor Everaldo Costa. Professora Maria do Carmo, por favor, poderia começar as apresentações, seu nome e instituição? Olá, boa tarde a todas, boa tarde a todos. Primeiramente eu gostaria de agradecer os meus alunos aqui, Plínio, a Mayara e todos aqueles que estão na organização desse evento. Quero parabenizá-los, por vocês não terem desistido, diante dessa situação difícil que estamos vivendo. O evento está sendo um sucesso, eu tenho acompanhado, desde o primeiro dia e estou muito orgulhosa, de vocês. Eu sou, então, Maria do Carmo Pires, sou professora do Departamento de Turismo da Universidade Federal de Ouro Preto já há 12 anos. A minha formação é História, toda em História, sou licenciada em História pela Federal de Ouro Preto também. Tenho mestrado em História Social da Cultura pela Unesp de Franca e doutorado em História e Culturas Políticas pela UFMG. E também agora estou coordenando o nosso programa de pós-graduação em Turismo e Patrimônio, que em meio a esse ano conturbado, conseguimos aprovar na área interdisciplinar da CAPES. Então, acredito que no próximo mês nós já vamos ter o edital de seleção. Tá? E é isso, estou muito feliz de poder participar aqui com a Isabel, e, que já nos conhecemos pessoalmente, aqui na UFOP, em Ouro Preto, e com o Everaldo Costa, que é meu colega, trabalhou conosco aqui também. Então, acho que estou muito feliz de poder dialogar. É um ano difícil, mas nós temos prós e contras desse formato, que podemos dialogar com pessoas que estão lá em Portugal, inclusive você, Plínio, agora. Pessoas que estão distantes, que provavelmente no evento presencial talvez fosse mais difícil para muitas pessoas poderem participar. Então, eu gosto de ver o lado positivo também, esse é o lado positivo desse evento, mas é lógico que o presencial, estaremos também lá. Tá? É isso. É isso. Ok, professora, muito obrigado. Professora Isabel. Boa noite a todos. Eu vou tentar falar um pouco mais devagar, porque o meu português é um bocadinho diferente e eu sei que às vezes há dificuldade em entender as diferenças. Mas gostaria, antes de mais, cumprimentar todos os estudantes que elaboraram este evento, realizaram este evento, cumprimentar os meus colegas de mesa, o público, mas devo uma nota especial ao Plínio, o Plínio que está cá connosco em Portugal, e deixe-me dar os parabéns a todos os professores da UFOP, porque este Plínio é excepcional, E não é só o Plínio, nós tivemos 3 alunos do Brasil e da UFOP aqui no Porto, na Universidade Portucalense, e todos eles de excelência. Parabéns à UFOP, porque tem uns alunos excepcionais. Parabéns pela Enatur, porque eu acho que este momento de partilha, e como dizia a minha querida Maria do Carmo, que já tive o prazer de a conhecer pessoalmente, o Covid-19 trouxe-nos esta vantagem, de nós podermos estar todos ligados aqui numa plataforma
e falarmos do Porto, de Ouro Preto, de qualquer sítio do Brasil ou do mundo, nós podemos estar em contacto. Isso é fantástico, fantástico. Os alunos e a universidade têm um papel fundamental e esta Enaturs é incrível, parabéns a todos, porque é neste diálogo dos estudantes com a comunidade académica e com o público em geral que fazem as verdadeiras universidades. Por isso, muitos parabéns pelo evento. E agora uma apresentação, não foi o que Plínio pediu? É a sua apresentação, pessoal, e depois seguimos para os slides. Então, rapidamente, eu sou professora na Universidade Portucalense, no Porto, sou diretora do Departamento de Turismo, Património e Cultura, doutorada em História, mestre em História Medieval e licenciada em Ciências Históricas. Fiz a agregação na Faculdade de Letras em História Medieval há já 4 anos e fiz também concurso para catedrática, neste momento sou professora catedrática na Universidade Portucalense. E um mundo de investigação junto do REMIT, do nosso centro de investigação, ligado ao turismo e ao património. É isso. Ok, professora, muito obrigado. Professor Everaldo Costa, por gentileza. Boa tarde a todos e todas. Para mim é uma alegria enorme rever vocês, alguns conhecidos, outros não. Maria do Carmo, uma amiga, colega de trabalho. Durante 2 anos eu dei aula na Universidade Federal de Ouro Preto, em que ela e Leandro Brusadinho, dentre outros, foram amigos muito queridos, né? Uma alegria conhecer a professora Isabel, uma satisfação saber do ativo dos estudantes nessa mobilização para a organização desse evento tão importante no contexto dessa pandemia. Eu acho que, como já foi colocado pelas 2 professoras, temos uma dialética aí, né? Tem uma questão positiva e negativa em relação à pandemia, mas buscamos como alternativa o virtual para sairmos do marasmo, né, e ativarmos aí uma revanche diante de tudo que assistimos, né? Então acho que o evento é um evento signo de resistência também. Parabéns, né? Eu sou geógrafo de formação, desde o início da minha graduação eu tenho uma relação com o turismo e o patrimônio, né, também com epistemologia e teoria e método da geografia. Então é uma alegria enorme poder apresentar um pouquinho, né, nesse tempo curto que vamos ter de fala, um pouco do que temos feito desde a Universidade de Brasília nos últimos 5 anos em especial, né? Então, enfim, saí de Minas, sou de São João del Rei, natural de São João del Rei, saí de Minas há 20 anos para estudar em São Paulo. Quando eu terminei os estudos, há 10 anos eu fui para Brasília, passei por Ouro Preto, 2 anos, e 10 anos estou em Brasília. Então, desde o término do doutorado, decorreram 12 anos, aí estamos aí na labuta, né? E agradeço muito a oportunidade, tá? E um grande abraço para vocês. Professor, nós que agradecemos. Aproveito para agradecer a professora Maria do Carmo, a professora Isabel e o senhor, porque para nós é muito importante essa colaboração nesses tempos de pandemia e essa força que nós estudantes estamos procurando e nos propondo. Acredito que é essencial e às vezes falta um pouco isso da nossa parte. Professora Maria do Carmo, eu já vou pedir para compartilhar a tela e aí a gente pode começar o nosso bate-papo. Enquanto isso, o Enatur está apoiando uma campanha em Ouro Preto, que é a Periferia Viva. Todos os links importantes você encontra na biografia do Instagram e o pessoal também vai deixar aqui no chat. Vocês podem acessar por lá. Não deixem de contribuir, é muito importante. Professora Maria do Carmo, quando quiser. Não ouvimos. Então está ativando o meu som. Agora foi. Foi? E já está compartilhando a tela, que eu não estou conseguindo ver direito. Sim, já está. Ótimo. Então, boa tarde a todas e todos novamente. O tema da mesa, né, proposta, é usufruto do patrimônio como atrativo turístico e práticas de conservação.
Então, vamos dialogar aqui, né? Vou dialogar com o Everaldo e com a professora Isabel, que muito nos auxiliou aqui, inclusive, na proposta, né, do nosso programa, né, de mestrado interdisciplinar em turismo e patrimônio, que é o tema também, né, da mesa. E com o Everaldo, que tem trabalhado, inclusive, principalmente essa questão na América Latina, né, Everaldo, seu pós-doutorado. Então, acho que vai ser um diálogo muito rico, né? E eu propus aqui, primeiro, começar com alguns conceitos e depois alguns exemplos, né, mais práticos, assim. E também algumas referências, né, de textos e tudo mais. Primeiro, uma afirmação, que é turismo e patrimônio, um casamento por conveniência, que, na verdade, foi o tema num dossiê da revista Correio da Unesco, de 1999, né? Já discutindo, né, esse diálogo entre turismo e patrimônio, né? E esses usos, né, do patrimônio cultural pelo turismo, principalmente nos lugares que são considerados patrimônio da humanidade, isso em 1999. Já discutindo as questões, né, a dialética, como vai dizer, né, como o Everaldo já colocou, nós temos prós e contras, então, discutindo pontos positivos e negativos, né, então esse dossiê é muito interessante. Em 1999, né, os anos 90 e início dos anos 2000, foi uma época do boom, assim, né, de muitos cursos de turismo, de abertura de muitos cursos de turismo aqui no Brasil. Então, essa discussão é muito, muito rica. O conceito de maquinaria patrimonial, que vem, né, do livro Espelho das Cidades, principalmente do Henri Pierre Jody, que ele vai estudar, vai tentar compreender como que funciona, né, o que ele chama, né, nessa maquinaria patrimonial, que seria essa busca constante para tudo preservar, né? E o que mais chama atenção está na relação entre o que patrimonializar e a compreensão que uma determinada sociedade possui dela mesma, como as estratégias de conservação estão associadas também a um processo de reflexividade, acabando por dar sentido e finalidade ao patrimônio. Então, ele vai discutir se esses centros, né, essas localidades patrimoniais, essas regiões que são patrimonializadas, se eles são sustentáveis, se tem essa homogeneidade, na verdade, está havendo uma certa homogeneidade nessas regiões, né, que estão ditando muitas regras, que as regiões estão ficando muito parecidas também, e se isso não pode desestimular o turismo. É um processo de gentrificação também, né, de certa expulsão de membros da própria comunidade, de todos os locos aí de discussão. Então, ele vai discutir isso, tá? O conceito de lugares de memória, né? Que nós, historiadores, trabalhamos muito essa questão da memória, né? Da memória e história. O que seria, né? O que seria um lugar de memória e como que esses lugares de memória são definidos, que muitas vezes nós ouvimos muito algo do tipo, uma afirmação do tipo, vamos resgatar a história. Nós não resgatamos a história, porque nós não conseguimos resgatar a história tal como ela foi, né? Nós não vamos conseguir nunca. Então, nós interpretamos a história por meio de vestígios, né? Então, nós somos intérpretes. Assim como o turismólogo é um intérprete da cultura, ele tem que ser um intérprete da cultura. Então, esses lugares de memória, eles são definidos no presente por um grupo gestor, um grupo de intelectuais, né, no presente. Porque esses lugares, que hoje são considerados lugares de memória, que hoje são patrimonializados, eles não nasceram para ser patrimonializados. Então, até por questão mesmo de perda, né? Então, tem todo um trabalho aí de grupos no presente que vão definir esses lugares de memória, tá? E esses lugares de memória, aí tem um outro conceito de fatos sociais totais, do Marcel Mauss, acho que o Everaldo trabalha muito bem também, né? Sempre esse conceito dos fatos sociais totais, porque o patrimônio,
é um fato social total. Então, nós temos várias dimensões aí no patrimônio. Nós temos dimensões, a dimensão social, a dimensão religiosa, a dimensão econômica. Então, são várias dimensões e nós conseguimos também identificar em várias localidades, né? É claro que as identificações são próprias, né, dessas localidades, mas nós temos dimensões também aí diversas, né, para trabalhar esse conceito de patrimônio, tá? Também o conceito de patrimônio do José Reginaldo Gonçalves, categoria de pensamento extremamente importante para a vida social e mental de qualquer coletividade humana. Aí nós temos que pensar no patrimônio, nesse conceito, né, de patrimônio como o território, né? O Everaldo pode falar melhor disso também, né, como geógrafo, e tem trabalhado isso, que o território ele é um fato, ele é um fenômeno, né? É um espaço de interações sociais, de ressignificações sociais, é um espaço de sociabilidades. Então, esse território, ele é muito importante e ele é um passo de vida, né? Ele é um passo de vida. Então, o que vai interessar, o que nós temos que pensar em primeiro lugar, né? Nessa vida, né? Nessa vivência cotidiana ali e nesses grupos que criaram essas sociabilidades, né, através dos tempos, né? Então, nós temos que tentar identificar isso, tá? E para isso temos que dialogar aí, porque envolve várias dimensões, como eu disse, política, econômica, cultural, religiosa, várias dimensões, né? Então, nós temos que entender esses movimentos sociais, o patrimônio é visto como os sujeitos, né, que estão ligados, né, que estão nessa vivência cotidiana nesses lugares, e temos que dialogar isso de uma forma até urgente. A primeira mesa tratou disso, que é com a teoria decolonial. Tá? Então, essa noção de patrimônio tem essa perspectiva, na verdade, né, de entendimento desses espaços. Acho que temos que trabalhar o conceito mais na perspectiva de paisagens culturais, né, também, e essa relação do sujeito com o mundo, do sujeito com a natureza, né? Então, nós temos que pensar muito nisso, ainda mais agora após essa pandemia, tá? Uma outra afirmação também, que pode-se dizer que todo turismo é cultural, que na verdade é uma provocação do Pedro Paulo Funari e do Jaime Pinsky no livro deles, né, que eles organizam, que é Patrimônio, Turismo, Cultural e Turismo, que ele vai dizer, todo turismo é cultural. O que leva né, milhões de pessoas, né, se deslocarem, ainda mais hoje que quase tudo pode ser feito por vias digitais, né? A gente pode até fazer visitas virtuais a museus, a vários lugares e tal. O que leva, então? É busca de culturas, né? Pode ser a busca né, de entendimento de outras culturas e tudo mais. Mas será que um tipo de turismo muito massificado, né, que aquele dossiê lá de 1999, já, né, do Correio da Unesco estava já discutindo, será que é um turismo cultural? Então, ele vai dizer que, né, eles vão dizer que, na verdade, é a maneira como esse sujeito que está ali, né, visitando né, o sujeito está visitando esses lugares, então vai depender muito do seu olhar, né, do seu olhar. E, né, para que tenha um tempo de fruição também, tá? E aí eu parto para o outro, que é o título de um artigo do Paulo Peixoto, que é professor da Universidade de Coimbra, que é O Patrimônio Revela o Mundo Como Ele É. É o título, O Patrimônio Revela o Mundo Como Ele É. Né? Então, olha só, eu até coloquei algumas fotos pessoais aí, né? Do meu acervo pessoal, na verdade, né? Da minha cidade, Ouro Preto, lógico, Congonhas, nossas cidades que são consideradas cidades históricas, entre aspas, cidades históricas mineiras, né? E esse próprio conceito de cidades históricas, nós discutimos muito isso, toda cidade tem história, então aí já faz parte também, nós já podemos, né, dialogar com o conceito de lugares de memória,
foram determinados grupos em determinado momento, né? Esses grupos que definiram quais seriam essas cidades históricas, né? Que são principalmente essas cidades coloniais mineiras que foram tidas, né, no início, na virada do século XIX para o século XX, como símbolos da nossa nacionalidade, né? Esses grupos entenderam essas cidades como símbolos da nossa nacionalidade. Então, esse próprio conceito nós temos que discutir, né? Esse conceito de cidades históricas. E se o patrimônio revela o mundo como ele é, o que esse nosso patrimônio, que é o que foi primeiro considerado, né? Que foi esse nosso patrimônio que foi tombado primeiro, né? O que ele está revelando do nosso mundo? O que está revelando do Brasil? Tá? Que patrimônio é esse? Que foi escolhido por esses grupos no presente, né? Naquele determinado momento, naquele contexto, para representar, então, a nossa nacionalidade. Tá? Que patrimônio é esse? Então, nesse patrimônio de pedra e cal, né? O patrimônio material, o tangível, vai revelar quais grupos, né? Então, nós vamos ter um patrimônio, né, nesse primeiro momento, na verdade, durante muitas décadas, né, é um patrimônio que revela, que revela uma dominação, né, são grupos dominantes, né, presentes. E no Brasil, então, foi construída uma memória que monumentaliza a nossa história colonial, né? Colonial. E se monumentaliza a nossa história colonial, vai monumentalizar a história dos grupos dominantes, né? Naquele período, tá? Passando aqui para alguns também que eu gosto muito de trabalhar, do Walter Benjamin, né? Gosto muito de trabalhar os conceitos do Walter Benjamin, principalmente a perda da aura, né? A questão do Flaner como um homem na multidão, que é aquele ainda, as ruas são a morada do coletivo, o coletivo é um ser eternamente inquieto, eternamente agitado. Então, que o Flaner, na verdade, seria essa personagem que ele vai criar do Flaner, e o Walter Benjamin ele vai estar analisando aí o poeta, né, que seria o Charles Baudelaire, né, ele vai pensar, né, ainda para o século XIX, naquele homem que estava sendo jogado no meio da multidão, mas para a modernidade. Mas ele ainda tinha aquela vontade de olhar para trás, de ter aquele tempo de fruir ainda o espaço ali, as mudanças que estavam ocorrendo. Então, Walter Benjamin ele vai trabalhar esse sentido da alienação que rege a modernidade, ele vai criticar esse mundo moderno, né, que vai analisar esse percurso da modernização à alienação. E, para ele, a sociedade vai possuir valores fundados no sentido de progresso, de tecnologia, convertidos em valores de troca. Então, isso vai causar a perda da aura. A perda da aura, ele vai falar do poeta, que não se identifica mais, né, no produto, né, no produto final da sua obra, né, por causa mesmo desse sentido de progresso, desses valores, né, de troca. E a sociedade acaba estava se transformando numa sociedade sem memória e pobre em experiências. Então, dá para trabalhar muito isso no planejamento do turismo, né? Então, quais produtos, né, podem ser destinados para o turismo, utilizando esse patrimônio que nós temos, mas que não provoque uma perda da aura. Agora, nós temos que discutir esse próprio patrimônio, né? Como eu já disse, que é um patrimônio que vai mostrar principalmente essa dominação portuguesa, tá? A dominação, né? A colonização, tá? Essa modernidade, então, vai produzir a perda da aura. Ele vai falar do poeta, mas nós podemos falar das questões, né, do trabalho de uma maneira geral, que ele vai dizer que
esse fruto do trabalho acaba sendo desacralizado pelas leis do mercado, pela técnica de reprodução. Então, tem essa perda da aura, da experiência, da memória, de um sentido original. Tem um artigo também do José Reginaldo Gonçalves, que ele vai comparar Ouro Preto com a cidade de Colonial Williamsburg, nos Estados Unidos, para trabalhar esse conceito de autenticidade, originalidade, de perda da aura. Tá? Ouro Preto ainda é vista por estudiosos e por gestores também como um modelo ainda positivo, que ainda não expulsou a população. Nós temos muitos problemas, a gente vai discutir isso aqui, né? Mas ainda não provocou, né? Assim como outras cidades que nós temos, né? Outras cidades coloniais que provocaram, que acabam sendo cidades cenário mesmo, né? Só para o turismo, tá? Então, ainda é visto. Aí aqui, partindo daquela afirmação do Paulo Peixoto, o patrimônio revela o mundo que ele é. Então, qual mundo que o nosso patrimônio está revelando, né, de nós, né? Está revelando, então, essa dominação, né, de uma elite branca. Professora, licença, é só para você saber o tempo, 5 minutinhos, tá bom? Só? Não comecei nem a falar ainda. Ok. Então, só para mostrar aqui, é um patrimônio, então, de uma elite branca, né, que foi... É lógico que as novas concepções de patrimônio, que aí nós vamos ter o reconhecimento do patrimônio, todo o processo de inventário, né, e dossiê dos registros do patrimônio imaterial, nós vamos conseguir identificar esses sujeitos, né, que fizeram parte e fazem parte da nossa história. Eu sempre gosto de perguntar para os meus alunos como que nós identificamos nesse nosso patrimônio belíssimo, né, nesse nosso patrimônio belíssimo e material, a presença africana e a presença indígena aqui. Eu, como historiadora, eu encontro muito em documentação, né, mas nesse nosso patrimônio aqui em Ouro Preto, em Mariana, nessas cidades nossas coloniais, né, próximas aqui, como identificamos? E muitas vezes identificamos pelo patrimônio imaterial, né? Pelo patrimônio imaterial. A presença indígena é muito difícil, né? Então, mas só que nós vamos ter toponímios, né? Aí nós temos que trabalhar essa questão da linguagem. Então, e o patrimônio material, muitas vezes, ele não é bem analisado, não é bem entendido. Por isso eu coloquei aqui essas duas fotos, né, que são fotos de Elias Fernandes. Na verdade, um artigo dele que está no jornal Ponto Final, de Mariana. É muito comum, né, muito comum para quem está em Mariana ver essa cena, né, de turistas tirando fotos ali no Pelourinho. E muitas vezes as pessoas não conseguem entender o significado do Pelourinho, né? E ele está até criticando isso, que na verdade não tem ali muita informação do que representou o Pelourinho na nossa história, né? E nós presenciamos cenas assim, né? Cenas de pessoas ali até nas argolas, como se tivesse sendo... Porque o Pelourinho é um símbolo de repressão, né? Então, cenas dessa forma. Então, está faltando ali... Está faltando ali tanto algo que identifique o significado do Pelourinho, como está faltando também mais projetos educativos, né, de educação para o patrimônio, educação patrimonial, porque eu acho que via projetos educativos, né, e esse processo mais dialógico, de diálogo mesmo com comunidade, com turistas, com os visitantes, com escolas, que eu acho que pode ser um caminho, tá? Eu só queria mostrar algumas alternativas, que seria o turismo de base comunitária, o turismo decolonial, programas de educação patrimonial, tá? E
eu também gosto muito de trabalhar com um livro, História e Turismo Cultural, do José Nilton Coelho de Menezes, que ele vai dizer que para interpretar o patrimônio e torná-lo atrativo para outros conhecerem, descartando a exclusão social, significa considerar 3 eixos fundamentais. Associar a interpretação ao fazer cotidiano e à vivência da sociedade em questão. Gente, isso que eu acho que talvez seja algo muito eu acho que é essencial e pode ser difícil também, né? Essa interpretação do fazer cotidiano, dessa vivência, né, dessa sociedade. Harmonizar os serviços oriundos da interpretação à realidade da sociedade que construiu e guardou o patrimônio cultural. Gente, a sociedade que construiu e guardou esse patrimônio, a cidade, ela é espaço de vida. Se ela é um espaço de vida, ela é espaço para quem vive nela. Então, ela não é um espaço para o turista, ela é um espaço para quem vive nela. Então, esses devem ser ouvidos primeiro e devem participar de todo o processo, né? Qualquer processo ali de planejamento e gestão. Tá? Não dissociar a interpretação da identidade, das crenças, das tradições e das formas de expressão da sociedade local. Então, isso é o essencial. E alguns exemplos, não vou poder mostrar todos aqui, positivos em Ouro Preto. Tá? Nós temos, eu coloquei de vários distritos, meus alunos sabem que eu falo dos distritos, porque eu sou de um deles, Cachoeira do Campo. Se nós temos problemas, né, mesmo de usufruto, né, da população aqui, nós chamamos de sede, né, que é Ouro Preto, que tem todas as atenções, inclusive, nós temos, então, muito mais nos distritos, tá? Que são riquíssimos. Então, nós temos a Associação Cultural Amigos de Cachoeira do Campo, que conseguiu, por exemplo, colocar a matriz Nossa Senhora Nazaré, que é do Barroco Nacional Português, primeira fase do Barroco, no primeiro PAC das cidades históricas. Antes mesmo de qualquer outra, de Ouro Preto, Mariana, a de Cachoeira do Campo entrou, já foi restaurada, já foi entregue, porque luta da Associação Cultural Amigos de Cachoeira do Campo, que eu faço parte, né? Que foi criada por Alex Borer, que é doutor em História da Arte, em Barroco, de Cachoeira do Campo, pelo Rodrigo Gomes, que também que é lá de Cachoeira, então atua, né? Nós temos o coletivo Ouro Preto aqui, de Ouro Preto, que chegou, que foi o único, na verdade, que chegou, o único grupo que chegou na Conferência das Cidades, que teve em março, aqui em Ouro Preto, para discutir discutir o plano gestor da cidade para uma década, 2020, 2030. Foi o único grupo que chegou com tudo pronto, com todas as propostas prontas, assim, propostas, né, do grupo. Nós temos a ONG Serra do Trovão, que é o Centro Cultural e Ecológico Lavras Novas Chapada, a Associação dos Cavaleiros Mestre Nico de Amarantina, a Estação Cultura de Miguel Burnier e a Associação dos Doceiros de Agricultura Familiar de São Bartolomeu. São Bartolomeu é muito importante, um distrito que é o único que tem, é o único distrito que tem o tombamento também municipal, o tombamento do seu casario, além da igreja matriz, que é tombada pelo IFAM, e é o primeiro registro de patrimônio material municipal também aqui, é a maneira de fazer doces de São Bartolomeu. E é um lugar que é até distante e os jovens estavam saindo de lá para conseguir emprego em outros lugares. Então, agora nós estamos vendo um retorno mesmo, inclusive nas festas que tem em São Bartolomeu. Então, nós temos vários exemplos, né? Essa é a festa de São Bartolomeu do Divino Espírito Santo. Então, é a própria comunidade que ainda organiza essa festa, né? Então, não é para turista, mas né, vocês podem ver que tem atraído, tá? Mas é a comunidade, e isso desde o século XVIII eu consigo acompanhar, nós conseguimos acompanhar. Agora, é lógico que toda a cultura dinâmica tem elementos novos sendo introduzidos, isso faz parte dessa vivência cotidiana, né? E a Semana Santa de Ouro Preto é um exemplo positivo também, que ainda é feita pela comunidade, pelas irmandades, né? Mas que atrai também um público. Então, quando nós integramos a comunidade, né, em todo o processo, isso pode dar certo, tá? Passei meu tempo aí, né? Muito obrigada, vamos discutir depois tudo isso.
Professora Isabel Maria, se você quiser começar já a sua apresentação. Pois, muito obrigada. Eu vou então compartilhar a tela, se me permitirem. Sim. Professora Maria do Carmo, muito obrigada pelas colocações, foi muito importante. Já temos muitas perguntas aqui no chat que correlacionam o que você estava falando. Então, assim, nós teremos muito tempo ainda para discutir. Professora Isabel. Eu já fui vendo algumas dessas perguntas bem interessantes, posso dizer. Professora Isabel, só antes da senhora começar, eu queria fazer uns apontamentos para a apresentação da professora Maria do Carmo, que me lembrou muito de um assunto que nós tratamos dentro de sala, em Cultura e Arte Barroco, que é a iconografia e iconologia. Então, quando a professora fala disso tudo do Pelourinho, eu também faço uma volta aqui para Berlim, onde a gente tem o Memorial aos Judeus Mortos na Europa, mais conhecido como Memorial do Holocausto. Então, tudo isso envolve muito a simbologia, a iconografia, tudo isso que a gente discutiu nessas aulas, esses encontros. E para puxar o gancho para a fala da professora Isabel, aqui também na Portucalense, a gente falou muito do sentido de lugar, que eu acho que eu posso relacionar um pouquinho com essa perda da aura que a professora Maria do Carmo estava falando anteriormente. A gente trabalhou essa questão do sentido de lugar aqui com um projeto que nós desenvolvemos e que eu acho que casa muito com essa perda da aura, né? O que caracteriza um lugar, o que dá significado, qual é o sentido deste lugar? Eu acho que é mais ou menos nesse sentido, e agora eu passo a palavra para a professora Isabel. Sim, eu posso mesmo pegar nesse sentido de lugar para continuar, Plínio, e aproveitar para também articular com a professora Maria do Carmo e dizer que os lugares são lugares de emoção, a história transmite-nos essa emoção, os sentimentos aprofundam-se exatamente quando estamos perante uma obra de arte, um monumento, perante os lugares, e por isso é que os queremos usar. A minha comunicação vem exatamente a falar um pouco dessa situação, do uso do património, porque todos queremos usar o património. Na realidade, nós todos queremos conhecer esse património, visitá-lo e poder estar presente, porque a virtualidade é muito interessante, permite-nos conhecer muita coisa, chegar muito longe, mas não nos dá de facto o prazer da visita, o prazer de estar naquele lugar. E só para contextualizar um pouco esta comunicação que vou fazer, eu baseei-me um pouco num artigo recente, um capítulo de livro que ainda não saiu, mas está no prelo a sair, que eu fiz com professores da Universidade de Varsóvia, um amigo, que eu acho que o Plínio também o conhece e teve o prazer de o conhecer, o Michael Kosowski, e nós fizemos um capítulo de livro para um livro que é promovido por uma professora de uma universidade na Índia, que eu não vou dizer o nome porque iria certamente dizê-lo muito mal, portanto não vou dizer o nome, mas nós fizemos, o livro era exatamente sobre a construção das capacidades em cada um de nós para poder usufruir desse património de forma sustentável. Portanto, todos estes conceitos estão um pouco articulados com aquilo que é a visita do lugar, a visita do turista, a visita das comunidades, como falou e muito bem a professora Maria do Carmo, primeiro para as comunidades, depois para as comunidades exteriores, e de facto essa sustentabilidade e pensar e gerir e planear com sustentabilidade é muito importante. Nós baseamos um pouco este artigo que fizemos e no qual eu vou também basear a comunicação, numa leitura documental de documentos, as cartas, convenções, regulamentos internacionais, as políticas internacionais que têm sido de facto emanado uma série de diretrizes, e essas diretrizes são aquelas que nos vão regulando na questão dos usos do património. O uso, sobretudo com sustentabilidade, desse mesmo património.
E em primeiro lugar eu diria que é extremamente importante planear, gerir a valorização e a interpretação do património com todos os cuidados necessários para manter os valores intrínsecos a esse mesmo património. Quando falamos em património e salvaguarda, nós temos que falar obrigatoriamente em alguns valores que não são de todo desprovidos de conteúdo. E estamos a falar, por exemplo, nas questões de que o património se deve manter autêntico, o património se deve manter íntegro, o património com significância e com diversidade deve-se manter exatamente dentro dessa mesma diversidade e dessa mesma significância. Isto podem ser, à partida, conceitos que para muitas pessoas podem ser vazios, mas não, são conceitos muito cheios de muito conteúdo. Manter a autenticidade é extremamente importante e em qualquer intervenção que se faça, quer de restauro, quer de conservação, quer de reabilitação, quer de uso posterior, essa mesma autenticidade, a veracidade, aquilo que é a verdade do monumento tem que ser garantida. Essa é a primeira grande verdade, na minha opinião, e que quando falamos, como o artigo que nós construímos, em formação para construir capacidades em cada um de nós e nos profissionais, sobretudo nos profissionais, qualquer uso ou intervenção no património tem que pensar que ele tem que ser salvaguardado em toda a sua autenticidade, ou então haverá perda, e que a sua diversidade também é importante. Nós hoje, com o mundo do turismo, podemos cair facilmente num risco, que é o risco da standardização. Ou seja, queremos tornar tudo igual, não é? Queremos tornar tudo global, tudo semelhante, e sobretudo isso ao nível da reabilitação nós sentimos muito, que queremos standardizar. É importante esta standardização, é importante, ou seja, nós temos que ter, por exemplo, uma sinalética, nós temos que ver como uma das questões que vi já aí no chat. Nós temos que garantir acessibilidades de uma forma ou de outra, nós temos que, portanto, garantir que esse património possa ser visto e possa ser visitado e possa ser entendido, interpretado e possa ser, de facto, colocado à disposição das pessoas. Mas tem que haver muito cuidado exatamente para garantir todos os valores que lhe dão significado e todos os valores que garantem que a diversidade vai ser uma das garantias de importância e de significância desse património. Certamente que será naturalmente importante nós conhecermos e entendermos o que visitamos, certo? É muito importante, mas é importante, sobretudo aquilo que atrai o turista quando visita, é entender a diferença, é entender uma cultura diferente, uma mensagem diferente, uma leitura diferente, uma interpretação diferente. É essa diferença que nos atrai. Nós temos que garantir que mantemos a sua história, a sua integridade, que mantemos também essa diferença que é o que lhe dá valor. Há hoje esse perigo quando falamos no turismo, mas atenção, não quero com isto dizer que os monumentos não devam ser de todo expostos ao turismo. Pelo contrário, o monumento exposto ao turismo, o monumento visitado é muito mais facilmente salvaguardado, muito mais facilmente restaurado, conservado, protegido, porque é visitado. Portanto, e por ser visitado, ele vai se mantendo nas suas condições de conservação.
e por outro lado há os ingressos que entram a partir do turismo e que permitem que efetivamente esse monumento consiga manter-se e manter-se para as futuras gerações, manter-se no futuro e conservar-se no presente. O que pretendo de facto dizer é que mais uma vez, qualquer intervenção tem que ser com um conhecimento muito profundo do monumento. E às vezes nós fazemos intervenções e vemos intervenções que ignoram esse conhecimento profundo do monumento. É necessário, do monumento ou do sítio ou do que estamos a falar, em particular quando falamos de património. Podemos estar a falar de património imaterial, neste momento, portanto, estarei mais a falar do uso do património construído, portanto, do uso do património material. E dizia que é extremamente importante não ignorar, por exemplo, que as equipas devem ser de intervenção, as equipas de planeamento, de gestão, quer dos centros históricos, quer dos monumentos, têm que ser equipas interdisciplinares, onde os historiadores, o patrimoniólogo, o arqueólogo, é extremamente importante estarem presentes junto de, obviamente, arquitetos, geógrafos, engenheiros, todo o outro grupo de intervenção. Muitas vezes aqui em Portugal esquecemos os historiadores e os arqueólogos nesses grupos, o que realmente são falhas graves. É preciso conhecer profundamente para entender o monumento, para entender o património e para manter a tal integridade de que falávamos. É importante, e voltando à construção das capacidades, obviamente que é importante que formar profissionais muito especializados, mas é também muito importante formar o público em geral e formar os turistas, porque o património é muito frágil. Quando é visitado, o património apresenta muitas fragilidades e nós devemos partir do pressuposto que o património não é renovável. Quando ele é destruído, não pode ser substituído, nunca mais o podemos substituir, e também entender que as ameaças a esse património, apenas com a presença, são imensas. Basta a ocupação do espaço, basta a ocupação das pessoas, basta as pessoas entrarem dentro de um sítio para já estarem a constituir só por si alguma ameaça. Mais uma vez repito, não quer dizer que com isto não seja visitado. Não, temos é que garantir que as condições se mantêm inalteráveis neste património e pensar desta forma. E pensar que as ameaças de facto são muitas e que facilmente este património é transformado ou destruído, e se falarmos, por exemplo, no património imaterial, esse ainda é mais frágil, é muito facilmente esquecido, é de uma fragilidade enorme e basta. No Brasil tem um projeto excelente da digitalização, nós em Portugal também temos, vocês têm já há alguns anos mais que nós, mas essa digitalização do património é fantástica, sobretudo do conhecimento de técnicas de produção, de técnicas antigas que são muito importantes depois na reabilitação e na conservação desse mesmo património. Essa digitalização, o ouvir as pessoas mais antigas, o registar as pessoas que ainda se recordam, a tal memória que falava há pouco a professora Maria do Carmo, essa memória registada é extremamente importante para nos ajudar a conservar, para evitar o esquecimento, para evitar a destruição. É um registro extremamente importante, assim como o inventário, por exemplo, é outro registro fundamental existir para que o património não se esqueça, porque a partir do momento em que ele é esquecido, ele desaparece.
ele deteriora-se facilmente e facilmente é ignorado, cai no esquecimento e desaparece. Há pouco a professora Maria do Carmo falou também noutras questões muito importantes que são riscos e que hoje já têm tido muito trabalho nas cidades. Professora, licença, é só para avisar que mais 5 minutos, tá bom? Eu estou mesmo a acabar e já passo aos slides. Que são os casos da gentrificação, os casos da massificação, que continuam a ser riscos e que merecem muito conhecimento para se intervir. Portanto, é extremamente importante pensarmos nesta construção de capacidades nas pessoas e nos profissionais para intervirmos. Eu rapidamente, e muito rapidamente, vou passar aqui alguns exemplos de uso de património. Eu trouxe alguns casos que considero interessantes em Portugal e trouxe alguns casos também para conhecerem um pouco de Portugal e verem uma coisa que eu senti quando estive aí no Brasil e sobretudo em Ouro Preto e não noutras cidades, em todo o Brasil. De facto eu sinto-me, são os tais lugares, é o sentido do lugar, a emoção do lugar. Eu senti-me em casa, eu às vezes esquecia-me que estava no Brasil, completamente. E porquê? Porque as construções, o ambiente, os lugares, nós somos irmãos, de facto, somos um país irmão e somos muito idênticos em termos culturais, temos uma base comum, de facto, e essa base comum está aqui em Portugal, também está aqui, não é? Eu trouxe um exemplo de uma casa, que é a Casa das Artes do Porto, que é um bom exemplo daquilo que se faz de uso do património. Portanto, é uma casa que faz inúmeras exposições, teatro, palestras, um sem fim de atividades, e é um monumento, claro, a Casa das Artes do início do século XX, por um arquiteto conhecido do Porto, Marques da Silva, e um bom exemplo daquilo que se tem feito. Uma imagem do nosso Centro Histórico do Porto, recentemente reabilitado, e que sofre de um mal, que é a saída das pessoas do Centro Histórico. O Centro Histórico atualmente tem muito poucos habitantes naturais do Porto, tem mais turistas do que propriamente habitantes do Porto. São um caso que tem sido muito estudado no Porto também e que as nossas políticas locais têm preocupado muito e têm tentado dar aqui uma grande volta a esta situação, o que eu acho que em muitos casos tem resultados, e são importantes conhecer essas políticas e os bons casos para de facto podermos atuar naquilo que é o planeamento, a gestão do turismo nas cidades e nos centros históricos e nos monumentos. O Porto, eu trouxe um exemplo daquilo que foi em 2019, orquestras no Porto, orquestras que, neste caso um exemplo, nos aliados, portanto muito o público local, muito a pensar nas comunidades, mas muito pensado também naquilo que são os visitantes estrangeiros. Este é o nosso Porto, é a Avenida dos Aliados, onde ocorreu o evento. O evento das orquestras foi um evento magnífico e é um bom exemplo do uso de património, porque ele deve ser usado, porque só assim é que é salvaguardado, só assim é que é protegido. E se juntarmos uns bons eventos, nós realmente temos o uso pleno e um património dinâmico, como é o caso, por exemplo, da Avenida dos Aliados, futebol na praça, grandes ecrãs que juntavam multidões, agora não podemos, mas que juntavam multidões que gritavam na defesa do nosso clube ou do nosso país. Era isto também que eu vos queria mostrar. Parece que estamos no Brasil, não é? É este elo que nos une. Eu diria que isto podia ser Ouro Preto ou Mariana, só não é porque tem umas muralhas medievais lá atrás, é o Castelo de Óbidos do século XII,
assente sobre um povoamento anterior, mas poderia ser perfeitamente qualquer cidade no Brasil. Óbidos faz uma feira medieval muito conhecida, e essa Feira Medieval de Óbidos, é um dos grandes eventos, assim como a Feira de Chocolate, que faz Óbidos, entre outras, de uso de património. Hoje podemos ter este património perfeitamente reabilitado e em uso pleno pelas pessoas que o visitam. Podemos cair aqui e Óbidos, assim como muitas outras cidades, tem que ter um cuidado, que é um conceito que foi criado no Brasil e que começamos a usar aqui muito em Portugal, que é evitar criar Disneylândias, que é um conceito que vem daí, aliás, como a gentrificação, é outro conceito que vem do Brasil. Vocês estão muito à frente nestas questões e que nós adotamos de imediato. Portugal de imediato criou esse conceito também. O Castelo de Óbidos, portanto, onde é feita a Feira Medieval e a Feira Medieval. Portanto, nós temos que ter algum cuidado aqui, e os poderes locais, é um bom tema para lançar à discussão, que é exatamente esta questão de onde é que nós devemos parar com o uso do património, porque se não pararmos, nós estamos a criar as tais Disneylândias. Guimarães, que é aqui mesmo ao lado do Porto, onde nasceu Portugal. Portugal nasceu aqui, efetivamente, neste sítio, neste castelo, assim reza a história, e também temos uma feira medieval e o uso do castelo e o uso animado. Onde parar, quando parares, este uso tem que haver, de facto, muito pensamento, muita estratégia, e temos que saber parar para evitar, para que seja uma recriação histórica, para que seja um bom uso e não seja, portanto, uma tal Disneylândia, como muito bem vocês criaram o termo. E estamos por aqui. Precisamos... ok. Ótimo. Professor Everaldo, está com a vez agora. Muito obrigado, professora Isabel. Conseguem me ouvir, Plínio? Ok, bom. Boa tarde a vocês, todos e todas. Eu quero agradecer novamente a oportunidade de dialogar, né, nesse evento importante para o turismo no Brasil. E eu vou apresentar, na verdade, em 20 minutos, tentarei respeitar o tempo, 5 anos de pesquisa. Uma pesquisa iniciada em 2015 e concluída em janeiro deste ano, né, em que eu proponho 2 conceitos, que é o conceito de patrimônio territorial com hífen. Os espanhóis já haviam discutido patrimônio territorial sem hífen numa perspectiva do turismo. Eu, na verdade, eu questiono esse patrimônio territorial sem hífen e proponho um patrimônio territorial com hífen, que o hífen ele não é simplesmente um elemento estilístico, né? E território de exceção. Na verdade, são patrimônios territoriais em territórios de exceção enquanto fatos, e ao mesmo tempo 2 conceitos aplicados a estudos latino-americanos. É uma pesquisa que inicia com o meu pós-doutorado, né? Em 2016, eu pedi para a secretaria do evento encaminhar os 3 textos resultantes dessa pesquisa em 4 etapas, né? Cada texto representa uma das etapas e a conclusão de uma das etapas da pesquisa, e a 4ª etapa o resultado será publicado agora no mês de janeiro de 2021. Bom,
E esses conceitos, eles são fundamentados em uma matriz decolonial, de debate decolonial latino-americano, tá? E carregam uma perspectiva, uma proposta de praxis, então. Porque a decolonialidade, sabemos, corresponde a uma teoria e a métodos que movimentam e caminham, conduzem a própria praxis. São conceitos da praxis, de fato, né? E aí eu penso esses conceitos no contexto de um contínuo de crises. Na verdade, o patrimônio territorial ele questiona, interroga, põe em xeque o patrimônio instituído. O patrimônio territorial ele não corresponde ao patrimônio declarado da Unesco, ele não corresponde ao patrimônio nacional ou patrimônio institucional. Então eu convidaria vocês para acompanharem a legenda das fotografias enquanto eu argumento em relação a esse patrimônio territorial em territórios de exceção e que nos faz pensar a matriz da conservação do patrimônio eurocentrada, né, que nós copiamos, introduzimos em nossas políticas públicas de turismo e de patrimônio e que precisam ser questionadas e ver de fato o que se aplica e o que não se aplica à nossa realidade. Eu acredito que isso é fundamental para não incorrermos no equívoco de pensar patrimônio e turismo num contexto latino-americano aos moldes do que se aplica em qualquer outro continente, né? Então, a crise, eu diria, eu parto de alguns pressupostos, então, o primeiro é o de que a crise ele é um contínuo de desigualdades originada de um condicionamento do nosso território, e é um condicionamento moderno europeu em que o Ocidente não representava no imaginário coletivo europeu a própria América Latina. Ou seja, a América Latina, enquanto instrumento de desenvolvimento do capitalismo desde a Europa e outros continentes, especialmente a Europa, né? E, de certa forma, faltou um olhar, um questionamento dialético sobre essa apropriação e expropriação histórica do território de recursos na América Latina. Então, isso produziu estéticas de conteúdos dramáticos em nossas cidades-campo e vai estabelecer forças políticas que são justificadas no poderio de famílias, vide a política no Brasil até os dias de hoje, em que as famílias estão no poder comandando, controlando, dirigindo as necessidades coletivas, de grupos agrário-industriais. Não é possível pensar um projeto de nação em que o patrimônio represente essa nacionalidade, sem entender que a matriz de apropriação da terra no Brasil é latifundista, desde a instituição das capitanias hereditárias no período colonial brasileiro, e sobretudo de grupos religiosos ao largo da história. Ou seja, hoje temos as famílias, ou determinadas famílias, os grupos agrário-industriais e os grupos religiosos no comando do destino do povo no Brasil. Agora, isso não nasceu há 15 anos, isso não surge no século XXI, isso vem na América Latina e não só no Brasil, desde o início da colonização na América Latina. Então, há um lastro de domínio, de controle, que domina determinados grupos sociais de uma forma extremamente violenta e que produz estéticas. E nós seguimos pensando o patrimônio de forma pouco holística, porque incorporamos uma matriz de pensamento sobre o patrimônio que não condiz com a nossa realidade empírica, com a nossa realidade fática, com os fenômenos, com os fatos que vão dar corpo à aura do próprio patrimônio. Né? Espera. Bom, e aí é necessário pensar duas dimensões que eu julgo fundamentais, que correspondem a uma simultaneidade dialética entre uma apropriação egoística das riquezas contidas e produzidas pelo território, por um lado, e, simultaneamente, uma transtemporal e transescalar resistência de grupos subalternizados na dinâmica do trabalho, que se reflete nas formas, na morfologia rural urbana nossa na América Latina. E uma questão que sempre me estimulou a esse pensamento, a apresentar há 5 anos o patrimônio territorial, não é o seguinte questionamento: quais são os elementos que possibilitaram, ao largo de 5 séculos, a duração dos grupos subalternizados em determinados territórios das cidades do campo na América Latina? Ou seja,
seguimos fazendo uma crítica radical ao processo de urbanização, por um lado, e por outro lado, não questionamos quais são os valores que fazem com que esses sujeitos perdurem nesses territórios, apesar das históricas violências sobre esses povos indígenas, negros, mestiços, que seguem durando em setores de cidades. Essa é uma realidade latino-americana e ela deve ser questionada desde dentro, daí a matriz decolonial, que nos auxilia a essas interrogações. Quero dizer que, no Brasil, do ponto de vista do turismo, há importantes autores, inclusive da Federal de Ouro Preto, que têm feito um debate importante, crítico, sobre o turismo, sobre a ótica da patrimonialização, que estimula a pensar outra patrimonialização. A professora Maria do Carmo é um exemplo, o professor Rodrigo Martoni tem uma tese belíssima nesse sentido, em que eu tive a honra de conhecer, participar da banca dele. O professor Leandro Brusadin tem um debate importante sobre o patrimônio. Para falar em Ouro Preto, em Brasília, onde trabalho, temos também colegas que vêm construindo uma teoria, buscando elementos teóricos, metodológicos, para repensar o turismo no Brasil. Então, há muito produzido, já como bem lembrou a professora Maria Isabel, o Brasil traz um quinhão, uma multitude de conceitos a partir desses profissionais, desses professores intelectuais, que nos auxiliam a pensar. E eu venho tentar, de alguma forma, estimular o debate nesse sentido. Então, há um reflexo de nossa crise que é originária. Essa crise que atravessamos hoje tem raízes profundas. Isso afeta diretamente a ótica da conservação e da preservação no Brasil e na América Latina. Isso deve ser problematizado. Então, temos aí problemas que vêm de uma originalidade relativa, né, a essa crise que afeta a ciência, que segue produzindo problemas epistemológicos, inclusive, quando incorporamos sem crítica conceitos e noções produzidas pelo Norte, implantadas ao Sul, sem interpretar a nossa própria realidade. Não são os conceitos, não é o método que explica a realidade, é o contrário. Nós devemos buscar, fazer um movimento sobre a realidade para rever os conceitos. O movimento é o contrário. Nós temos que ensinar os estudantes que nós não partimos do método, nós não partimos da teoria. O a priori é a realidade concreta que vamos fazer um movimento para tentar aproximar dessa realidade e então revisitar os conceitos. Então, depois de 15 anos trabalhando políticas públicas de patrimônio, que culmina no meu doutorado sobre Ouro Preto, em que eu proponho um olhar sobre a totalidade urbana de Ouro Preto, em que eu vou pensar Ouro Preto como um movimento, eu vou pensar o barroco em Ouro Preto produzindo uma periferia, eu vou pensar o barroco em Ouro Preto como elemento que reproduz a cidade em progressão geométrica, do ponto de vista das contradições, da fragmentação do território. O que eu identifico? Que nós seguimos incorporando noções parciais, ou seja, eurocentradas, de totalidade, de universalidade, de liberdade, de igualdade. A liberdade norte-americana, ou a liberdade global, aos olhos dos Estados Unidos, vai até o momento em que se prejudica a liberdade do próprio norte-americano. Então ela é relativa, ela é restritiva. Daí os conflitos bélicos, daí as guerras, porque a liberdade desses povos, ela é afetada. Quando ela é afetada, a nossa liberdade, então, se torna uma utopia inalcançável. Então nós temos que repensar o conceito de autonomia, de cidadania, de justiça, de democracia dentro da nossa perspectiva, dentro da nossa realidade. O Brasil segue uma dimensão de progresso social em que o patrimônio, a ótica da conservação e o próprio turismo são projetados dentro dessas óticas. Nós temos que rever o empírico, a nossa realidade totalizada e em totalização, para pensar outro turismo, inclusive, para pensar outra epistemologia do turismo. Então eu faço desde 2015 um esforço empírico, não é, para propor o patrimônio territorial.
Então, eu mostro aqui para vocês, esse mapa é um mapa do meu trabalho de campo, iniciado em 2016, em que eu tive a oportunidade de passar por até janeiro de 2020, foram mais sítios, só que aqui eu apresento esses de um mapa de 2019. Né? Então, sítios analisados à profundidade, não é, com a bolinha vermelha, e sítios visitados para generalização, que vai culminar em 4 etapas de pesquisa nesses 5 anos. A primeira etapa resulta no primeiro texto enviado pela secretaria aí no chat, que corresponde a utopismos patrimoniais para a América Latina, que vou explicar daqui a pouco o que são. É a teoria. No segundo momento, 2016 e 2017, eu apresento uma metodologia flexível, obviamente, porque parte do sujeito, como eu vou explicar daqui a pouco, uma metodologia de ativação popular do patrimônio territorial na América Latina, publicado na Quadernos de Geografia da Colômbia. Um terceiro momento é quando eu saio para o pós-doutorado, para um trabalho de campo em profundidade, em que eu tive a oportunidade de passar por 7 países, diferentes cidades e, de fato, diferentes sítios, na verdade, para pensar riscos e potenciais de preservação ao patrimônio na América Latina e Caribe. Foi publicado no México, o texto é o terceiro texto enviado aí no chat. Foi uma pesquisa de 2017 e 2018. Para culminar, fechar esse projeto, né, já parto para um outro projeto, sobre heterotopias patrimoniais na América Latina agora, mas então, fechando esse projeto anterior, é o que eu chamo de condicionamento barroco do território e decolonialidade originária na América Latina. Esse texto é um texto que está aprovado também na Colômbia, que vai ser publicado agora em janeiro, e aí eu sintetizo a pesquisa a partir de um questionamento sobre o que é, ou apresento o que significa esse condicionamento barroco do território, porque tem relação com o ethos barroco. Eu dialogo então com o filósofo equatoriano Bolívar Echeverría, que vai discutir a modernidade do barroco na ótica do capitalismo, e aí eu consigo pensar esse condicionamento moderno europeu dos territórios em múltiplas escalas, para então trazer à tona a decolonialidade desde negros, indígenas e mestiços na América Latina. E aí eu trago uma síntese por meio desse quadro, né, que na verdade é um círculo. Eu trago para vocês, então, uma síntese. Eu parto, então, dos utopismos patrimoniais, que é o fundamento teórico-metodológico e que envolve 3 utopismos. O utopismo patrimônio territorial, que vai derivar no conceito. O utopismo patrimonial singularista e o utopismo patrimonial existencialista. Essa tríade de utopismos representa um movimento em relação ao futuro, mas um futuro que já se iniciou, porque corresponde a um ideal de dissolução de estruturas sociais hegemônicas, de estigmas espaciais e raciais por meio do sujeito. O centro do debate é a história do território e o sujeito relacionado à sua ancestralidade. Negros, indígenas e mestiços vinculados com a sua ancestralidade e a história do próprio território. Aí eu volto à minha preocupação original, que é sobre como esses grupos perduram faz 5 séculos em setores exclusivos de territórios. E nós seguimos trabalhando o patrimônio do centro histórico, declarado, tombado da Unesco, do IPHAN, e não totalizamos, é necessário totalizar. O patrimônio territorial não é um conceito excludente, pelo contrário, ele universaliza, ele agrega aquilo que determinados conceitos ainda não deram conta de incorporar, porque não interessa ao capital. Então, o patrimônio territorial, na verdade, ele é signo de resistência, ele é expressão material e imaterial dialeticamente. Não, esse debate do material e do imaterial que já foi levantado no chat deve ser questionado. Não existe essa dicotomia, uma dicotomia que nos prejudica enormemente. Como o patrimônio cultural e natural, a natureza é sociedade desde sempre, desde que a denominamos natureza, é socialização de um fato, de um ente. São os entes socializados. A queima no Pantanal e na Amazônia hoje corresponde a essa dicotomia sociedade e natureza, porque se a natureza fosse entendida como nós mesmos, como os indígenas reconhecem,
não passaríamos por esses problemas. Então tem um problema dicotômico, de cunho teórico, que conduz a uma prática destrutiva. E aí a força dos conceitos, aí a importância da teoria, mas de uma teoria que é revisada pelo empírico, não da teoria como a priori, não do conceito como a priori. Então, desses utopismos patrimoniais, eu derivo o patrimônio territorial como conceito e como fato, e o território de exceção como conceito e como fato. O território de exceção, ele é a simultaneidade das vulnerabilidades sociais e das resistências políticas localizadas. Não é o território dos empobrecidos. Eu não digo pobre, eu digo empobrecidos. Há uma intencionalidade de quem deve e de quem não deve comer. Há uma intencionalidade de quem deve e de quem não deve morar. São construções políticas. O risco é uma construção política e nós seguimos naturalizando as tragédias. A culpa é da chuva, a culpa é da enchente. Por favor, né? Vamos pensar profundamente. O risco é uma construção social e política, e não sou eu quem diz isso. O sociólogo Ulrich Beck, no livro A Sociedade do Risco, já debate isso há cerca de 10 anos. Então, temos que pensar. O patrimônio territorial, então, representa a história registrada em símbolos territoriais resistentes à colonialidade do poder e do saber. Ou seja, essa ótica da colonialidade, debatida originalmente por Aníbal Quijano, Walter Mignolo, não é, e outros, Henrique Dussel, latino-americanos, argentinos, mexicanos e outros, né, que nós, no Brasil, temos desenvolvido nos últimos anos, apropriado dessa teoria, pensado desde a história, desde a sociologia, desde a geografia, com a filosofia, pensando e propondo conceitos de matriz decolonial. No meu caso, matriz decolonial vinculada a uma ótica materialista, histórica e dialética e existencialista, assumidamente existencialista. Oi? 5 minutos. Ótimo, é muito tempo, né? E, por fim, esse utopismo patrimônio territorial e o próprio patrimônio territorial como um conceito, ele está alinhado num processo que envolve a decolonialidade originária, que eu chamo de decolonialidade originária, vinculado à produção de resistências negras, indígenas e mestiças, né? Que produzem estéticas de resistência à modernidade capitalista europeia. Surge desse condicionamento, ou seja, é como uma máquina em que você tem um processo avassalador de domínio e controle de território, de recursos e de gente, uma máquina de moer gentes. Sabemos o que significou o processo colonizador na América Latina, especialmente na América Hispânica, né, sobretudo, e também portuguesa, num contexto de escravização que perdura, não cessou. A escravidão urbana, ela é latente nas metrópoles brasileiras, em que trabalhadores da construção civil ganham menos de salário mínimo para trabalhar em apartamentos de milhões e milhões de reais, em condições super precárias na cidade e no campo, na América Latina. Isso deve ser questionado, inclusive na ótica do patrimônio. Por quê? Como falar em patrimônio institucional com crianças com barriga vazia, com pessoas que não se sentem pertencentes à própria cidade, que desconhece a sua história. Isso deve ser pensado, e o patrimônio territorial vem para quê? Para mostrar a esse sujeito a força do lugar, a força da sua ancestralidade. Eu não vou ter muito tempo para falar desse quadro. Está na última etapa da pesquisa, em que eu vou cruzar riscos, coluna da esquerda, e potenciais de preservação na coluna da direita. Eu enfatizo a conexão, na coluna da direita, conexão com o patrimônio territorial, que no caso de Ouro Preto, tem um grau -2 para mim, ou seja, não, a municipalidade não está preocupada em conectar esse patrimônio vivo com o próprio patrimônio instituído, e quem perde somos todos nós, na verdade. Aí há uma potência desse patrimônio territorial que poderia, em certa medida, valorizar aquilo que é tão difícil para a Unesco e para o IPHAN seguir na tentativa de preservação. Bom, começo a caminhar para o fim, espero um pouco de paciência de vocês, se eu precisar de 2 minutos.
Então, o patrimônio territorial é uma utopia de resistência popular que afronta, por meio do sujeito, grupos e de bens culturais não institucionalizados, a ideologia que legitima historicamente as colonialidades. O patrimônio territorial é a expressão espacial dos subalternizados no processo colonizador latino-americano. Então, o patrimônio territorial envolve o saber, envolve o conhecer, envolve a história do sujeito, a história, a memória do sujeito, que eu chamo em situação espacial duradoura. Então, eu chamo esse sujeito de sujeito em situação espacial duradoura, porque há 5 séculos ele persiste dentro ou junto a essa máquina de moer gente. Ele segue, ele luta, independente do turismo e com o turismo. Independente da conservação e com a conservação, que muitas vezes é fragmentária, é segmentadora. O patrimônio territorial vem para denunciar esse movimento. E o território de exceção, cuja essência nas periferias urbanas é a luta cotidiana e solidária, a palavra solidária é chave, né? Para a sobrevivência, tem a sua definição vinculada com estigmas, mas também com amenidades. Então está em outra dialética aí, de estigmas espaciais que são sociais, porque para a geografia o espaço é sociedade, espaço não é palco, espaço não é geometria, espaço é tempo e sociedade. É relacional e relativo o espaço geográfico. Ele não é absoluto, ele não é kantiano, ele não é newtoniano. O espaço geográfico ele é relativo. Então, nesse sentido, e com esse entendimento, é possível entender que o território de exceção aglutina hibridez, experiências múltiplas que devem ser valorizadas. Então, não é falar da periferia apontando somente os problemas, mas é acusando, por meio do patrimônio territorial, a força que possibilita a duração desses sujeitos. Obviamente, para começar a finalizar, não se trata de criar legitimidade mercantil ou oficial do patrimônio territorial, muito pelo contrário, ou de promover ou negar radicalmente a patrimonialização estatal, não se trata disso. O que eu proponho é que tenhamos um olhar holístico, de fato, para o patrimônio. Um patrimônio que começa no sujeito, não naquilo que vemos, mas naquilo que somos. O patrimônio que começa naquilo que somos e não naquilo que vemos. Isso é urgente, é um debate mais que necessário. Por fim, o enfrentamento a todas as formas de violência e estigma espacial se dá antes que nada pelo reconhecimento político periférico da política geradora de vulnerabilidades, ou seja, os grupos subalternizados devem conhecer, reconhecer a origem, a originalidade das nossas crises que são contínuas, até que possamos romper com elas, não é? Então, o conceito de resistência, ele, para mim, isso está dito no último texto, que é o texto sobre riscos, está aí. Então, o conceito de resistência, ele é pedagógico. Ele é pedagógico. E as ações de resistência são educativas e são libertárias. Agora, por exemplo, essa foto é uma foto feita em um dos maiores cemitérios da América Latina, na Virgem de Lourdes, na Maria do Triunfo, na metrópole de Lima, no Peru, em que eu identifiquei adolescentes, jovens, artistas que recebiam turistas com instrumentos musicais que eles mesmos construíam. Esse é o patrimônio territorial. Esse jovem que na periferia de uma das maiores metrópoles da América Latina, com todos os problemas, todas as vulnerabilidades, segue resistindo há 500 anos. Isso me interessa. Me interessa entender esse patrimônio territorial que parte da consciência e não daquilo que a Unesco ou o IPHAN nos dita. Obviamente que o que a Unesco e a IPHAN nos dita são importantes, revelam uma matriz ou elementos fundamentais da nossa história, desse movimento todo, ou seja, só que muitas vezes se dicotomiza o que eu apresento como patrimônio territorial e esse dito patrimônio cultural. O patrimônio territorial quer totalizar este movimento.
E aí eu quero dizer que a inspiração para isso se deu, sobretudo, em Ouro Preto, em um dos trabalhos de campo que eu fiz em 2015 em Ouro Preto, quando eu estava no bairro Taquaral, em que a igreja, eu perguntei para um jovem, lá no Taquaral, eu perguntei para um jovem que estava jogando bola no adro da igreja, um grupo de jovens, e eu perguntei para eles o seguinte: por que a igreja Bom Jesus das Flores, aqui de vocês, ela está esteticamente pintada, não há nenhum tipo de intervenção, vamos dizer assim, dos jovens? E a igreja São Francisco de Paula, no centro histórico, na área declarada, ela apresenta muitas intervenções, né? Aí o garoto vira para mim de 12, 13, 15 anos no máximo e diz: essa é minha igreja, aquela igreja é do turista. Então, a resposta foi dada naquele momento. Enfim, não tenho mais tempo. Eu os convido a conhecer a Patriter, que é a revista que editamos na Universidade de Brasília. Visitem a revista, a página da revista. Eu os convido a seguirem a revista também pelo Instagram. Não é? Aí está a bibliografia da minha fala, mas especialmente o conceito, a proposta metodológica estão nos 3 textos apresentados no chat. Muito obrigado, desculpa passar um pouquinho o tempo. Obrigado, professor. Agora eu queria ver com a professora Maria do Carmo e a professora Isabel diante, e também com o professor Everaldo diante do exposto dos 3. Se antes de entrarmos para as perguntas, alguém de vocês quer fazer alguma consideração, alguma fala? Porque eu vi que o chat aqui estava movimentadíssimo, então, antes de entrarmos para as perguntas. Ouvemos muitos comentários, muitas perguntas, foi um prazer, né? Movimentou muito durante as falas dos 3 professores, foi incrível. Posso? Eu não resisto. Everaldo, volta para o UFOP. Professora Everaldo, é sempre um prazer estar com você, né? Mas assim, hoje foi assim... Não, não tem o que falar. É porque o Everaldo, eu me lembro dele, né, você aqui, né? Ainda terminando doutorado, não era, Everaldo? Fazendo toda essa pesquisa, indo nos bairros. Ele falou assim: Maria, eu fui em todos para entrevistar. E ele consegue me animar nesse momento, sempre, né? Às vezes eu mando mensagem para ele nesse momento de estamos vivendo, assim, de ataques, né, às ciências sociais e humanas. Às vezes eu fico meio deprimida, e ele fala: não, seremos resistência. É o que ele falou agora, seremos resistência. Ele me anima. E professora Isabel, eu preciso voltar a Portugal. Eu me senti em casa, tem essa questão mesmo dessa matriz patrimonial, né, portuguesa, que eu me senti em casa. E isso faz parte da minha memória afetiva. Eu me senti em casa, em Guimarães, em Óbidos, em Braga, né? Mas tem esse outro lado decolonial que é muito presente aqui na discussão nossa, que é essa matriz patrimonial nossa, que é belíssima, né? Belíssima, não representa grande parte da população marginalizada, quando eu coloquei a questão, né, onde conseguimos identificar nesse nosso patrimônio a presença indígena, a presença africana, né, a presença negra. Então, é uma discussão que o Everaldo faz para a América Latina assim, divinamente, né? Então, acho que nós temos que ficar aqui horas. Eu vi aqui as perguntas no chat, mas não dá para responder todas. Pois é. Professora Isabel? Bom, eu não tenho muito a acrescentar àquilo que já foi dito, mas queria só dizer que realmente, e pegando novamente na questão da paisagem cultural que o Plínio enunciou no início, e do sentir o espaço, eu estava aqui a tentar encontrar a palavra que o professor Everaldo usou, mas realmente eu não me recordo dela. Mas o espaço são as pessoas, o espaço são a comunidade, somos nós que fazemos o espaço. E isso sente-se em cada passo, não é? Ou seja, a cada passo nós vemos o tempo, o lugar e, sobretudo, vemos a alma daquilo que é e que são as pessoas, e que são essas pessoas que fazem a nossa história dia a dia, são essas pessoas. E são essas pessoas que constroem o património. Portanto, é o lugar, o sítio,
é indissociável das pessoas. E as pessoas são a cultura, não é? A cultura é o que dá valor aos lugares. Por isso hoje a discussão da gentrificação é importante em muitos centros históricos, aqui em Portugal porque realmente tirando as pessoas, nós deixamos de ter um espaço vivido, um espaço com alma, passamos a ter um espaço plástico, passamos a ter um espaço sem alma, acho que é a palavra que melhor define. E eu estou perfeitamente de acordo com as palavras que eu vi aqui dos nossos colegas e convidados, e dizer que ir ao Brasil é de facto sentir-me em casa, pela alma que eu ainda sinto que existe. Eu sinto que existe este link cultural, eu sinto de facto que existe entre nós. Ok, professora, muito obrigado. Agora então nós vamos passar para as perguntas, a Mayara vai conduzir, por favor. Só um minutinho, aqui. Foi, peraí. Foi. Bom, essa pergunta na verdade é minha, é uma dúvida que minha e do Plínio muito pertinente sobre a questão da acessibilidade, né? Como tornar o patrimônio mais acessível à população local e mais inclusivo no sentido da acessibilidade para pessoas com deficiência, a fim de ser mais inclusivo e todos consigam ocupar esses espaços. Quem sentir à vontade, é uma pergunta aberta pelos 3 professores. Eu há pouco já citei, não sei se posso avançar, já agora, eu vi esta pergunta e achei muito interessante, porque de facto é uma discussão e é um debate. Aqui, quem está na reabilitação do património debate esta temática da acessibilidade. Nem todo o património é acessível. Nós não conseguimos tornar todo o património acessível. Nós não conseguimos, por exemplo, quem conhece o Porto, o Plínio e algumas pessoas que já cá vieram conhecem a Torre dos Clérigos no Porto. Não é possível tornar a Torre dos Clérigos acessível, não é possível pôr um elevador na Torre dos Clérigos no Porto. É uma torre alta, estreita, cheia de escadas, tem uma vista fabulosa lá em cima. Não é possível tornar-no acessível presencialmente. Portanto, temos que criar outra forma de inclusão, outras formas de permitir às pessoas de o fazerem, de o verem, de o sentirem. Agora, é importante chegarmos a todos, é importante pensarmos o património para chegarmos a todos. Isso é a primeira questão. Como fazer é um debate, como fazer realmente é um desafio. Eu diria que é um grande desafio, torná-lo acessível. Não é só pessoas com deficiência propriamente, mas nós temos que pensar que todos nós, em qualquer momento, podemos ter problemas de acessibilidade. Basta partir uma perna, basta ficar um pouco mais velho, ficar grávida, engravidar, uma mulher grávida não tem a mesma mobilidade, portanto, para todos nós a mobilidade ou a acessibilidade é extremamente importante. E o património é preciso ser vivido, sentido e conhecido, e só se conhece presencialmente, é a melhor forma de o conhecer, sem dúvida, porque é presencialmente que nós sentimos as emoções, porque é presencialmente que os sentidos estão a funcionar. A visão, a audição, o tacto, todos esses sentidos são extremamente importantes na hora da visita. O virtual, há pouco dizia isso, a propósito deste post que vi, é muito interessante, mas não cobre os sentidos. Professora, até nesse sentido do virtual, houve uma discussão numa das lives anteriores do termo, existe o turismo virtual ou a gente deve chamar de visitas virtuais? É só para a gente pensar, né? Porque aconteceu numa live anterior. Mas a gente também pode pensar na questão, por exemplo, o deficiente visual, como é que ele vai fazer uma visita, por exemplo, virtual? Tem acessibilidade para isso?
Pois é. Mas a presencial, por exemplo, eu vou só citar um exemplo que é muito comum em alguns museus, de fazerem réplicas para os invisuais poderem tocar. Isso eu acho que é fundamental, por exemplo, é um bom exemplo. Nós devemos olhar para os casos e poder repetir. E realmente a ideia da réplica para tocar é extremamente importante. Uma réplica bem feita. Ok. Eu posso só complementar? Acho que a professora Isabel já, né, já respondeu. Nós estamos passando por isso aqui, né, nas nossas cidades aqui, né, mineiras. É muito difícil, e é um trabalho, assim, interdisciplinar, né, e é difícil porque, como a professora Isabel disse, muitas vezes nós temos um problema de locomoção, de uma maneira geral. O Ouro Preto nós temos isso, né, de uma maneira geral, não só para pessoas com alguma deficiência. Nós temos, por exemplo, para quem tem problema de coluna, nós não temos como calçadas, né, então como se locomover de uma maneira, né, o calçamento também. E para pessoas, então, com deficiência, a locomoção aqui, nós ainda não conseguimos resolver, né? Os gestores não conseguiram, os grupos. Eu participei muito tempo do Conselho Municipal de Patrimônio. Eu acho que nós temos que ocupar esses espaços até para conseguir também, né, tentar uma interlocução ali, né? Então, alguns monumentos, por exemplo, os museus já estão tentando fazer, colocando elevadores, já tem essa interatividade mesmo, né, nas informações também. Então, estamos tentando, mas ainda estamos caminhando, assim... a curtos passos ainda, né, professora? Infelizmente. A professora Yara, do Direito, né, luta muito para isso e demorou-se muito tempo para conseguir ônibus com elevador para cadeirante, por exemplo. Então, assim, é uma questão muito complicada que a gente tem em Ouro Preto sobre essa questão da acessibilidade no geral. Maiara, oi. Infelizmente nós não temos tempo. Eu vou pular a minha pergunta, depois os professores vão responder, se assim quiserem. A gente pergunta, então... Eu posso responder? Claro. Olha, fiquem à vontade, então. É a 2 ou a 3? Não, é a primeira ainda. Ok. Eu acho que tocaram numa questão fundamental, que é da acessibilidade, né? Eu diria, inclusive Ouro Preto me convidou a essa discussão na tese também, inclusive eu trago no último capítulo do doutorado lá, nas considerações finais, na verdade, eu faço uma relação, pensando o empírico em Ouro Preto, a relação entre acessibilidade, mobilidade e mobilização. E aí a mobilização no sentido da política feita desde baixo. No Brasil e na América Latina, infelizmente, se nós não temos um povo, e aí o povo é uma abstração, inclusive, se nós não temos grupos sociais, se nós não temos as maiorias que não são minorias, se nós não temos as maiorias articuladas pedindo e lutando pelo acesso, ele não vem. Então, circularidade não devem ser pautadas pelas técnicas, a possibilidade de ir ou vir, mas é de ascender, né? Ou seja, uma perspectiva de mobilização necessária para se ter acesso. Ou seja, a política ela é local, porque a ordem global impacta, dilui, tem um discurso da homogeneidade, mas cria diferenças, muito ao contrário, gera fragmentação, gera diferenças e não enxerga o sujeito. Os políticos seguem com o discurso da nação. Benedict Anderson já dizia, nação é imaginada, as nações não existem, porque é impossível reconhecer todos os indivíduos, todos os grupos sociais interessados na dita nação. E povo, em nome do povo, em defesa do povo, povo também é uma abstração que serve muito bem às intencionalidades políticas. Então, nós temos que pensar, e aí é uma questão para um debate, a acessibilidade vinculada à mobilização política social. Sem ela não há acessibilidade nunca em nossos países. É isso. Exatamente. Eu posso só complementar? Quando eu disse...
Só É que complementar. a gente tá mesmo no limite, só mais 2 minutinhos. 2 minutinhos só. Gente, e assim, eu vi que vocês estão colocando aqui, vocês podem pegar todas essas perguntas que nós vamos respondendo aqui depois, né, para as pessoas. Isso, depois, pessoal, só para avisar, depois nós encaminharemos as perguntas para eles, eles vão responder e a gente vai disponibilizar para vocês. Fiquem Olha tranquilos. só, o Everaldo tocou num assunto importantíssimo, porque nós temos que ocupar esses espaços, os grupos têm que ocupar esses espaços. Quando eu citei aqui que nós estamos passando pela Conferência da Cidade, que nós vamos rever o plano diretor aqui de Ouro Preto para os próximos 10 anos, então temos que ocupar esses espaços. E na Conferência da Cidade, é o que o Everaldo colocou. Olha só, os gestores, o que fizeram? Contrataram uma empresa que já faz, né, já tem, né, esse know-how de trabalhar, né, essa questão de plano diretor, e fizeram uma conferência pensando que ali já sairiam as propostas. E não, que aí nós falamos não, nós temos que ter vários eixos, nós temos que discutir isso várias vezes. E o grupo que eu percebi que chegou lá já com as propostas e Organizado. Foi o Coletivo Ouro Preto, que chegou com as propostas mesmo, tudo certo, assim, né, já organizado. E eu percebi que, assim, nem mesmo, por exemplo, de várias outras instituições, nem mesmo da própria UFOP tinha muitas pessoas, né? Então, nós temos que ocupar esses espaços, porque senão, olha só, estão planejando, né, vão mudar o plano diretor para os próximos 10 anos, então a gente tem que pensar nesses momentos também, então a gente tem que saber se organizar, né, tá? Mas é isso. Ok, professora. E outra coisa, professora Isabel, vamos tentar continuar com a nossa parceria, né? Eu assim espero, Maria do Carmo, muito sinceramente, esta parceria é excelente. Excelente. E agora tem o professor Everaldo aí também para contribuir. O Everaldo já é parceiro. E um dos livros que eu coloquei, que eu acho que vocês vão sortear depois, é aquele nosso, Everaldo. Nós organizamos um livro quando ele estava aqui na UFOP, que não tem mais, né? Esgotou. Esse livro esgotou em meses. E nós não conseguimos. Valor Patrimonial e Turismo, organizado por mim, pelo Everaldo e pelo professor Leandro Brusadin. Mas eu vou deixar um para sorteio depois. Amei, professora. Falando do sorteio, Mayara, você quer falar do sorteio? Não, pode falar. Pode falar. No Instagram tá rolando um sorteio, vocês podem conferir lá também. Mais uma vez, não esqueçam de ajudar com a Periferia Viva, que é uma campanha que nós estamos apoiando. Infelizmente, nós não temos mais tempo para continuar com essa live, que eu acho que o pessoal gostaria de continuar. Eu estou vendo muitas mensagens e, infelizmente, o nosso tempo está esgotado. Eu queria chamar a atenção de vocês para a próxima live, que é a dicotomia entre desafios e reestruturação no cenário pós-pandêmico, com o professor Rodrigo Martoni, Esdras Matias e Natália Milagres. Já agradeço imensamente a participação dos nossos 3 palestrantes de hoje, professora Maria do Carmo, professora Isabel e professor Everaldo. Muito obrigado, eu acho que foi muito, muito enriquecedor e a gente fica aqui com gostinho de quero mais. Mayara? Gente, muito obrigada, professor Everaldo, mais uma vez por estarmos juntos numa mesma mesa. É muito importante para mim estar junto com você. Professora Maria do Carmo também, muitas saudades. Professora Isabel, muito obrigada pela sua participação. A gente sabe da dificuldade do fuso horário, né? Mas muito obrigada pela sua participação. Foi muito importante as suas colocações. Muito triste a gente precisar de terminar e foi assim um crescimento enorme com todas as colocações de vocês 3. Muito obrigada. E é isso, né, Plínio? É isso, professora Maria do Carmo, Isabel e Everaldo. Agora podem se despedir, porque, olha, o limite já estouramos. Bom, eu queria agradecer profundamente o convite. Muito, muito obrigada. Até sempre. Espero que a nossa amizade e os nossos encontros científicos voltem a acontecer muito em breve. Obrigada a todos. Bom, eu quero agradecer enormemente a Maria do Carmo, a todos os professores do Departamento de Turismo da UFOP. Eu tenho maior estima por todos vocês, né? Meus 2 anos aí foram 2 anos de aprendizado. Quando eu comecei na docência foi com vocês, então eu tenho um afeto enorme e um carinho, né,
enorme pelos estudantes e pelos professores da UFOP. Então, parabéns pela organização desse evento importantíssimo para os cursos de turismo no Brasil, ou então turismo com T maiúsculo, e para o turismo com T minúsculo, esse fenômeno aí que está para que pensemos de uma forma alternativa e que seja favorável, de fato, a uma maioria nas cidades e no campo. Então, muito obrigado. Uma satisfação conhecer a professora Isabel Maria. Espero ir a Portugal logo. Tenho uma perspectiva de estar em Portugal em 2021, vacinado. Então, um grande abraço e muito obrigado pela oportunidade de dialogar com vocês. Gostei muito, foi uma noite de aprendizado com as professoras. Muito obrigado. Eu prometo que vou ser rápida também. Foi uma noite de aprendizado, estou muito feliz também de poder, né, conversar, dialogar aqui com a Isabel e com o Everaldo. E eu quero parabenizar os nossos alunos, né, daqui do Departamento de Turismo e todos os outros que estão, todos que estão aqui também, né, prestigiando essa mesa e prestigiando o evento, parabenizar novamente, né, os alunos aqui. E nós vamos continuar esse debate, na verdade, no nosso programa de pós-graduação em Turismo e Patrimônio, que foi aprovado esse ano, em meio a tantas coisas, notícias ruins, nós tivemos essa notícia boa, em meio a tantos projetos que foram recusados, né? O nosso foi aprovado de primeira. Então, nós queremos mesmo, vai ser um espaço, né, esse programa de pós-graduação, para essas discussões. E eu já convido a professora Isabel, mais uma vez, ela já esteve aqui, nós já conversamos, ela ajudou muito, inclusive, no processo do projeto. E ao Everaldo, lógico, vamos continuar com parcerias, né, com o nosso programa, tá? Ok, professores, muito obrigado. Pessoal, muito obrigado pela participação também. A próxima live começa daqui a pouco. Espero vocês lá. E agora?